pessoal, eu sou a Neumaliana do Profissão Leitora e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as minhas melhores leituras de 2015. Nesse ano de 2015 eu acabei não lendo tudo que eu gostaria de ler. Na realidade eu li muito menos do que eu tinha me proposto e do que eu gostaria de ter lido. E aí eu posso dar milhões de motivos, mas nenhum é bom o suficiente para explicar essa derrota literária. Então eu não vou explicar e fazer o quê? Assim é a vida. Porém, dessas poucas leituras, eu consegui tirar 10 livros que foram muito bons para mim. Eu tinha intenção, na realidade, de fazer um top 5, mas tinha alguns que eu não tinha como não acrescentar nessa lista, então virou um top 10. E aí eu vou mostrar para vocês agora esses livros, tá? Os dois primeiros, eu vou mostrar os dois juntos, porque são do mesmo escritor. Peguei mais um, que é do Rubens Luchetti, que é As Máscaras do Pavor, que é esse primeiro aqui, e o Museu dos Horrores. Esses dois livros, eles fazem parte de uma coleção chamada Coleção Rubens Luchetti, R.F. Luchetti. Esse cara, para quem não conhece, é um escritor que eu acho, se eu não me engano, acho que ele tem 85 ou 86 anos. E ele escreve terror, mas terror bem clássico, não é um terror que a gente está mais acostumado a ver no cinema hoje, que tem muito sangue, muitas vísceras. Não é muito assim, não é esse terror. É um terror mais classicão, tá? E isso é muito legal, cara, porque é aquele terror que ele te dá medo, e te dá medo sem você precisar ver tanto sangue, assim. E é muito legal a escrita dele, é uma escrita muito gostosa, são livros curtinhos, ó, são livros, sei lá, de 90 páginas, 80 páginas, não, 100 páginas. Mas é uma delícia de ler, eu adorei ler os dois livros, eu não tinha como não colocar eles nessa lista. Sem contar que o escritor é uma fofura, né? Eu comprei esses livros direto dele, ele manda pra gente o livro, vem autografado, é uma gracinha o autógrafo dele, tá? Ele é super atencioso e, além de tudo, ele ainda datilografa o envelope. Para o pessoal que é mais novato e não tem noção do que é datilografia, isso aqui é feito com máquina de escrever, tá, gente? Então ele pega o envelopinho, põe lá na maquinazinha de escrever dele e escreve. É fantástico isso daqui, é algo que a gente não costuma ver, né? E é muito legal. Próximo é uma HQ, não é um livro. Feliz Aniversário, Minha Amada, do Brão Barbosa. Caramba, essa HQ, se eu tivesse que escolher uma leitura de todas as minhas leituras do ano, talvez essa fosse a melhor. O roteiro é muito legal. As ilustrações são muito legais também, eu gostei bastante. E o final, caramba, que final dessa história. Eu terminei isso aqui e falei, meu Deus do céu. E aí eu voltei pro começo e falei, não, em algum momento ele dá a pista desse final. Mas não, eu não consegui captar essas pistas desse final. E é aquele final que acaba, que quando acaba você fala, caramba, que leitura legal. Então, eu queria que isso aqui fosse um livro de 500 páginas, essa história. É fantástica essa história, tá? Eu acabei lendo e não escrevi nenhum post sobre ela. Talvez no comecinho do ano agora eu faça um post. Mas para quem não conhece, gente, procura conhecer, porque o cara é muito legal, a escrita dele é muito boa, as ilustrações dele são muito legais. E essa HQ aqui, ela é fantástica. Eu não posso dar nenhuma pista, porque qualquer coisa que eu fale aqui pode ser um baita spoiler, mas é bem bacana, cara. Putz, que leitura legal essa daqui, viu? Vale a pena. Próxima leitura. Foi esse aqui. Eu sei que todo mundo do universo de booktubers, youtubers e afim já tinha lido esse livro há milênios, mas eu já tinha explicado que meu pai acabou falecendo de câncer, então era um tema muito pesado para mim. E eu acabei deixando esse livro de lado por esse motivo, e eu tinha tido um spoiler também dele, né? Eu sabia o que acontecia no final do livro. E esse ano eu decidi ler. E que leitura fantástica. É assim, foi uma leitura muito pesada. Eu terminei o livro encolhidinha, tipo em posição fetal, chorando. Eu acho que eu fiquei uns 2 dias lembrando dessa história e chorando. Porque não tem como eu não relacionar o que está aqui com o que eu vivi com meu pai. Mesmo sendo um câncer, sendo cânceres diferentes, porque outras pessoas que têm câncer, não só os dois protagonistas, mas não... mesmo não sendo o câncer que meu pai teve,
mas não tem como não relacionar. É uma história que, para quem viveu com isso, é pesada. Não é, pelo menos para mim, tá, gente? Talvez alguém leia isso e seja ok. Para mim foi uma leitura pesada. Mas mesmo sendo uma leitura pesada, foi uma leitura tão boa. As personagens são muito bem desenvolvidas, a história é muito boa, a história é cativante. Você termina a história e você quer mais. É o que eu falei. E foi um livro muito sofrido para mim. A leitura dele foi uma leitura sofrida. Mas mesmo sendo sofrida, foi muito boa. Então, cara, quem por acaso não leu esse livro ainda aqui, leia, porque é um livro muito legal. Eu gostei demais desse livro, tá? Próximo, nacional. Esse aqui é Sombra de um Anjo, da Ana Beatriz Brandão. Esse livro, quando eu peguei, eu olhei e falei, uma escritora novinha, 15 anos, ela tinha 14 na época, né? Eu falei, putz, deve ser um livrinho, tipo, de romancezinho, adolescente, ok. E não é. E aí esse livro entra nessa minha lista de melhores do ano exatamente por isso. Não por não ter esse romance, mas por ter sido uma menina que escreveu, e eu digo menina porque eu tenho 40 anos, ela tem 14, para mim é uma criança. Então foi uma menina que escreveu, mas ela soube desenvolver muito bem os personagens, ela soube desenvolver muito bem a história. Então é uma história muito bem contada, tá? No final é uma fantasia e tem um romance no meio do caminho, mas ela é muito bem contada, a trama é muito bem costuradinha, muito bem fechadinha. E isso fez com que eu mudasse a minha visão a respeito de muita coisa na área literária. Então, por isso ele entra nesse top 10, porque ele mudou isso em mim. E isso é fantástico. Isso é uma coisa assim que eu tenho que agradecer à escritora por ter feito esse livro, porque mudou algo em mim. Isso é muito bom. Próximo. Esse foi uma releitura. Mas tem aquela história que a gente nunca passa pelo mesmo rio duas vezes. Eu acho que a gente nunca lê o mesmo livro duas vezes. Eu li esse livro a primeira vez no lançamento, acho que foi em 2011, 2012. Foi logo que lançou. Ele lançou, na semana seguinte eu já estava com o livro na mão e já tinha lido. Porque ele é bem fininho, tá? Um livro bem curtinho. E sim, eu sou fã do André Bianco, então a minha leitura dele dificilmente vai ser... dificilmente eu não vou gostar de alguma coisa, porque eu gosto da escrita dele, tá? Então, sim, eu gostei. Porém, esse livro ele entra nessa lista de melhores desse ano porque ele mexeu demais comigo. Mais um livro que mexeu comigo. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu fiquei mais atenta ao relacionamento da Laura, que é a personagem principal, com as outras personagens com as quais ela lidava durante o enredo. Dessa vez, o que me pegou mais foi o relacionamento dela com o pai dela. Isso me pegou de um jeito dessa vez que, nossa, quando eu terminei a leitura, eu falei, caramba, que fantástico, né? E por isso que eu falei que a gente não leu o mesmo livro duas vezes, porque quando eu li a primeira vez eu não tinha essa carga de ter perdido meu pai. Então eu percebi ele de uma maneira. E dessa vez, tendo já essa carga dessa perda, eu dei mais importância para outras coisas do livro que anteriormente eu não tinha dado importância. E dessa vez isso se tornou muito importante. E parece que foi um outro livro. A impressão que eu tive que, mesmo sabendo da história, do começo, do meio e do fim, foi um outro livro. E isso foi legal demais, porque mesmo sendo um outro livro, eu continuei gostando da história, eu continuei gostando da escrita e fantástico. Leiam, por favor. Mais um nacional. Eu adoro livro nacional, não tem jeito. Isso aqui é um calhamacinho, olha só que coisa linda. O Código Élfico, do Leonel Caldela. Esse livro, quando eu comecei a ler, eu não vou ter a menor noção, a pessoa falou pra mim, olha, você gosta de fantasia? Leia esse livro que ele é muito legal. E aí, quando eu comecei a ler, nas primeiras páginas, você fala, tá ok, um livro de, sei lá, fantasia, que tem elfos, tem humanos e ok. Mas, cara, durante a leitura, quando você vai chegando, sei lá, na página 60, 70, 100... o livro me pegou de uma maneira que eu não tive como soltar esse livro. A escrita desse cara é fantástica. Eu não conhecia o escritor. Eu não conhecia a escrita do escritor, na realidade. Mas a escrita dele é muito boa e ela te pega de um jeito que, não tem como você deixar esse livro. Ele é um calhamaço, mas que leitura fantástica. A história dele é muito boa, tá? Toda costuradinha, toda direitinha, toda bem feitinha. O livro é muito bom, ele tem um monte de marcação, mas esse livro, se eu não me engano, acho que ele não tem erros de revisão.
são marcações de coisas que eu achei muito legal aqui. Então, se você gosta de histórias de fantasia, que tem elfos e leia. Tem arqueiros também, saca? Tipo Legolas, mas um Legolas mais guerreiro. É mais ou menos isso que você vai achar aqui. É muito legal esse livro, cara. Não tem dúvida de que foi uma das melhores leituras que eu tive esse ano. Próximo. O Rei de Amarelo. Esse livro já estava comigo aqui há algum tempo e eu ia deixando. E esse ano eu li agora no mês de outubro, né? Pro mês das bruxas que eu fiz. Eu falei dele no mês das bruxas só sobre a mitologia de Amarelo, a mitologia do Rei de Amarelo, que são os 4 primeiros contos desse livro. Esse é um livro de contos, ele tem 10 contos, né? Mas eu li o livro inteiro. O livro como um todo, o livro todo, ele é bom, ele é muito bom. Mas a mitologia do Rei de Amarelo, cara, é fantástica. Então, assim, os 4 primeiros contos desse livro são algo que devem ser lido. Nunca leu? Cara, pelo amor de Deus, para tudo e vai caçar esse livro e vai ler pelo menos esses 4 contos. É bom demais. Então, assim, vale a pena. O livro inteiro vale a pena, mas esses 4 primeiros contos, eu acho que se você quiser ler só os 4 primeiros, já fica ok. Porque os outros, eles não têm relação nenhuma com a mitologia de Amarelo. Eles não são de terror, tá? Eles são relacionados mais à vida social, a vida mesmo da França do século XVII ou XVIII, alguma coisa assim. Então eles são mais pro lado do romance. Mas mesmo assim, eles são muito legais, todos os contos, tá? Mas a mitologia de Amarelo, cara, é muito, muito boa. Vale muito a pena ler esse livro, tá? E aí penúltimo, isso. Esse aqui, Os Molambolengos, da Evangeline Lilly. Pra quem não sabe, ela é a Tauriel e a Super Kate de Lost, né? A Tauriel de Hobbit, para quem não associa o nome à pessoa. Esse livro eu adquiri na Comic Con, agora em dezembro, e eu li durante a fila de espera, enquanto eu esperava para o livro, para ela autografar o livro, eu li um livro infantil, é super curtinho, tá? Como todo livro infantil, apesar dele ser grandão assim, ele é bem curtinho, tá? Tem poucas coisas escritas. Mas, cara, que livro legal esse livro. Eu ainda não escrevi sobre ele, porque eu tô esperando o meu sobrinho vir passar férias aqui em casa. E eu quero que ele leia esse livro para ver o que ele entende desse livro. Porque ele é um livro infantil, mas eu particularmente achei a história dele um pouco mais pro infanto-juvenil do que pro infantil. Ele tem toda aquela moral da história clássica de um livro infantil, mas ele é um pouco mais sombrio. Ele não é aquele livro de pessoinhas bonitinhas, criancinhas fofinhas e agradáveis. Ele é um livro bem sombrio. Então eu quero falar dele depois que meu sobrinho lê, para ver o que ele vai achar a respeito desse livro. Próximo e último livro. Esse eu não tenho o livro físico, eu vou deixar a imagem em algum canto aqui da tela para vocês verem. Chama A Maldição da Casa Abandonada, da Maëlys Madeleine. Eu nunca sei se eu falo o nome dela correto. Esse livro é um livro também, é um livro bem curtinho. Eu não diria nem que é um livro, ele é mais um conto, tá? Mas eu li ele em e-book, eu não tenho a edição física dele, eu não sei nem se existe a edição física, eu acho que é só e-book. E mais uma vez ele é um terror, mas é aquele terror que você só vai saber o que está acontecendo no final do livro. Então eu tentei, ele tem, se eu não me engano, acho que 60 ou 70 páginas, ele é curtinho, mas quando eu cheguei no final, que eu falei, putz, é isso que aconteceu? Eu voltei no começo para ver se realmente ele não me dava nenhuma dica do final, e eu não captei nenhuma dica. Talvez outra pessoa tenha captado, mas eu não. E eu gostei demais da escrita. Essa escrita é muito boa, é aquele livro que te envolve do começo ao fim. Então eu não tinha como deixar ele de lado também. Então, essa foi a lista com os 10 melhores livros que eu li esse ano. Eu li outros livros bons também, mas que quando eu coloquei na balança, esses aqui foram os melhores realmente desse ano. Então, gente, eu quero demais agradecer a todos vocês que me acompanham, ou aqui pelos vídeos, ou no YouTube, eu estou no YouTube, né? Ou me acompanham pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pelo blog. Muito obrigada pelos comentários, pelas curtidas, pelos compartilhamentos, pela interação que a gente está tendo. Isso é muito legal, isso é muito gratificante, sabendo que desse lado tem alguém que também tá na mesma vibe que eu, que também tá lendo a mesma coisa que eu, que tá gostando do que eu tô fazendo. Isso é muito legal.
Muito obrigada de coração a todos vocês. E hoje é dia 30, o vídeo vai ao ar amanhã, dia 31. E eu já aproveito para desejar para vocês um excelente finalzinho de 2015 e que 2016 traga para vocês livros, livros e livros, mas antes dos livros que traga muita saúde para todos vocês, porque sem saúde a gente não consegue ler. Então que 2016 seja um ano repleto de saúde, paz, amor e harmonia e livros. E é isso aí, pessoal. A gente se vê ano que vem. Muito obrigada por tudo e até mais. Tchau!